Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula com o professor Palomares aqui na LAC Concursos. Vamos novamente trabalhar a questão do dano moral e o mero aborrecimento. Nas aulas passadas, como já explanado, aprendemos muito acerca da evolução histórica das relações de consumo, aprendemos o conceito de consumidor, conceito de fornecedor, produtos, serviços, a caracterização de uma relação de consumo e, evidentemente, que aí adentramos na responsabilidade civil do direito do consumidor. Então, dando continuidade à nossa aula de responsabilidade civil na seara do direito do consumidor, hoje nós iremos trabalhar a questão do conceito de ato ilícito, abuso de direito e as espécies de responsabilidade existentes no ordenamento jurídico. Evidentemente, não tentando esgotar a temática, mas sim elucidá-los acerca da responsabilidade civil que vai ser inserida no Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá? Convido você agora a entrar nessa imersão de conhecimento junto com o professor Palomares e a LAC Concursos. E lembrando também que peço a vocês que não deixem de curtir lá e seguir o Instagram do professor Palomares, @professor Palomares no Instagram e também LAC Concursos aí para fechar com chave de ouros, evidentemente, a grande vitória do saber jurídico. Então, começando a nossa aula de hoje, sem muitas delongas, a gente começa trabalhando aí a questão das espécies de responsabilidade civil e, evidentemente, o conceito de ato ilícito. O conceito do ato ilícito, nós não vamos achá-lo no Código de Defesa do Consumidor. É necessário uma interpretação sistemática de todo o sistema jurídico nacional para entendermos o que é um ato ilícito. E ele vem propriamente dito no artigo 186 do Código Civil. Artigo 186. Lá no artigo 186, nós vamos ter, evidentemente, o conceito de ato civil, que é aquele ato praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direitos e causando prejuízos a outrem. O artigo 186, ele vai dizer o seguinte: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imperito, mesmo causar dano exclusivamente moral, fica compelido a indenizá-lo. Comete ato ilícito, então fica compelido a indenizá-lo, juntamente com o artigo 927 do mesmo Codex. Então, nós temos aí a conjunção entre ato ilícito do artigo 186, que é o ato ilícito puro, nós temos o abuso do direito como um ato ilícito, e no artigo 927 do mesmo Código Civil, nós vamos ter a obrigatoriedade da reparação daquele que comete ato ilícito, juntamente com o dano. Então, nós temos aqui que pode-se afirmar que o ato ilícito é a conduta humana que fere direitos subjetivos privados. Direitos subjetivos privados, estando em desacordo com a ordem jurídica e causando danos a alguém. Então, a fórmula mágica aí da responsabilidade civil, para que eu consiga responsabilizar alguém, e eu gostaria muito que você se recordasse da aula passada. Nós finalizamos a nossa aula falando da Lex Aquilia, a responsabilidade civil aquiliana, aquela que decorre, evidentemente, da própria lei. E aí nós temos aqui a receitinha de bolo. Ação mais ou omissão mais voluntário mais culpa mais nexo causal mais dano igual responsabilidade civil. Então, eu tenho aqui a possibilidade de conceituar o ato ilícito segundo o artigo 186, que vai ser a lesão de direitos mais danos, que cumulado com os demais elementos que nós também vamos aprender nessa aula, nós conseguimos aí trazer a responsabilização do agente causador do dano e, evidentemente, a vítima não sendo irressarcida ou não sendo indenizada quanto aos seus direitos e os seus prejuízos. Tendo essa noção, então, de ato ilícito através do artigo 186 e 187, o abuso de direito, eu trago aqui
conceito de Rubens França, a definição do abuso de direito contido no artigo 187. Então eu peço encarecidamente a você que está aí do outro lado da tela, que abra a legislação específica no Código Civil, no artigo 187, e acompanhe aí o conceito de abuso de direito juntamente com a leitura do Código no seu artigo 187. Então nós temos aí o conceito, evidentemente, de abuso de direito segundo Rubens França, que é um ato jurídico de objeto lícito, mas cujo exercício, levado a efeito sem a devida regularidade, perceba que o abuso de direito, ele começa com algo permitido na lei. E aí, evidentemente, que quando eu começo a fazer este ato lícito, eu acabo não tendo a devida regularidade ou atenção quanto aos limites deste ato, acarretando o resultado que se considerará ilícito. Então, o abuso de direito é um ato ilícito pelo conteúdo, ilícito pelas consequências, tendo a natureza jurídica mista entre ato jurídico e o ato ilícito, situando-se no mundo dos fatos jurídicos em sentido amplo. O que é que o colega Rubens França quis dizer aqui com o conceito de abuso de direito? Eu vou dar um exemplo aqui para você que está me assistindo, professor Palomares, junto à LAC, que vai matar a pau com como se caracteriza o abuso de direito. Vamos lá? Na esfera do direito do consumidor, evidentemente, que é o objeto aqui da nossa aula. Então, eu tenho uma negativação indevida. Isso é um ato ilícito, tá? Mas como é que essa negativação ocorreu para ela ser considerada indevida? Vamos lá. Eu comprei algo de um fornecedor e não paguei, restei inadimplente. O que é que acontece quando um consumidor está inadimplente ordinariamente no nosso país? O seu nome é negativado junto aos órgãos e cadastros de proteção ao crédito, SPC, Serasa, SCPC, entre outros. Ok. Quando a empresa negativa o seu nome, ela está no exercício regular do direito. Vou repetir. Se você comprou e inadimpliu a sua obrigação de pagar, a empresa tem o direito de negativar o seu nome nas relações de consumo. Negativado o seu nome em virtude do seu inadimplemento, a empresa não abusa do seu direito. Ou seja, o fornecedor não está abusando do seu direito. Ele está fazendo um ato lícito, que é exercício regular do direito. Justamente o que o colega aqui nos diz. Olha só, um ato jurídico de objeto lícito. Então, começou normal, permitido em lei, ok, bacana, devi, nome negativado, exercício regular do direito do fornecedor. Tem aí nenhum problema. Legal. O consumidor não teve como pagar a dívida e passou-se 5 anos. Essa dívida prescreveu. E mesmo assim o fornecedor manteve o nome do consumidor negativado lá nos órgãos de restrição ao crédito. A resposta é simples. Houve automaticamente uma transformação, uma metamorfose do exercício regular do direito de negativar o inadimplente da obrigação para abuso de direito, porque houve a prescrição daquele crédito que eu tinha contra aquele consumidor inadimplente. Então, a partir do prazo prescricional, ocorrido a prescrição, eu não posso mais utilizar dos bancos de dados ou dos cadastros de negativação de consumidor, de proteção ao crédito. Porque aí eu me torno o quê? A minha atitude se torna o quê? Abuso de direito. E esse abuso de direito inverte todo o ônus da responsabilidade. Se eu estava no exercício regular do direito e não exerci o meu direito de petição, de ingressar com ação de cobrança perante o Poder Judiciário por N situações, ok. Mas o consumidor, por sua vez, com o lapso temporal e ocorrendo a prescrição, ele tem o direito de ter o seu nome retirado do cadastro de maus pagadores, justamente porque a dívida para fins de direito deixa de existir. Olha só que bacana. A dívida deixa de existir. É como se houvesse a quitação daquele crédito inadimplido.
o fornecedor nada mais poderá fazer contra aquele consumidor quando o seu crédito estiver prescrito. Então, se ele mantém o nome do consumidor negativado, evidentemente que iniciou-se com o ato lícito a negativação, mas em virtude da prescrição e da falta de atenção do fornecedor quanto a este lapso temporal daquilo que estava negativado, aquele nome, ele agora transformou-se em abuso de direito, dando inclusive direito ao consumidor para poder pleitear judicialmente sua indenização por negativação indevida. Olha só a característica aí do abuso de direito. Ele geralmente nasce de um ato lícito, mas dependendo da sua forma e da sua interpretação, ele pode ser caracterizado como abuso de direito. Esse é um dos milhares de exemplos que nós podemos dar aqui em nossa aula. Vamos para um outro exemplo bem bacana também. Contratos de plano de saúde. E aqui novamente eu já faço um convite para você que está nos assistindo. Nós temos um projeto também aqui com a LAC Concursos que vai versar sobre reajustes em contratos de plano de saúde. Então nós vamos abrir a caixa preta aí das espécies de reajustes, dos entendimentos dos tribunais, da tão famosa ação revisional de plano de saúde e evidentemente trazendo maior conhecimento aí para você deste outro lado da nossa tela, tá? Conto com vocês também. Então vamos lá. Eu firmo um contrato de plano de saúde. Lá no contrato de plano de saúde é um contrato regulamentado, é um contrato de consumo regulamentado e autorizado pela autarquia federal ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Muito legal! Fui lá e firmei o contrato, tenho a garantia de que aquele contrato passou pelo crivo da ANS. Legal, então é um contrato, princípio da confiança, transparência e informação. Esse contrato ele vai conter uma cláusula que vai especificar o prazo de carência contratual, exemplificando para vocês. Então, não há abuso algum entre a operadora de plano de saúde redigir o seu contrato de adesão e colocar cláusulas de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir aí essa videoaula do nosso querido, do nosso professor Palomares aqui da LAC Concursos. Esse vídeo ele desenvolve uma temática muito interessante relativa ao direito do consumidor. E olha só, vem comigo, você quer assistir esse vídeo 100%, é só você clicar no link aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, e nós temos um curso Direito do Consumidor com o professor Palomares. O investimento é de apenas R$50 e o prazo de acesso são 60 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Tem mais uma coisa. Você quer o material de apoio do professor? Então clica aqui embaixo que você consegue fazer o download gratuitamente no nosso site. Ok, meus amigos? Então espero vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço. Tchau, tchau.